Já são 5 jogos seguidos como titular. Luiz Araújo começou o Carioca entre os 11 do Flamengo, mas foi para o banco com a chegada do uruguaio De La Cruz. Só que o desfalque do Gerson, que passou por uma cirurgia no rim, voltou a abrir as portas do time para o camisa 7. O time ganhou muito mais dinamismo e, de consequência, com a entrada do Luiz Araújo, que tem não somente a questão da puxada do contra-ataque, mas também, quando está sem a bola, taticamente, ele ajuda demais na parte defensiva. O Luiz Araújo tem aproveitado a oportunidade e vive o melhor momento dele no Flamengo. Nessa temporada, o atacante só fica atrás do Arrascaeta em número de assistências. No último mês foram 2, além de 1 gol. Ainda falta balançar a rede em um clássico com a camisa rubro-negra. Nesse sábado, deve ser titular mais uma vez. Gabigol e Wesley, atualmente reservas do time, treinaram separados do restante do elenco nessa quinta e seguem como dúvida para sábado. Certeza só a saída do Thiago Maia do clube. Ele vai para o Internacional por empréstimo com opção de compra. O volante chegou ao Flamengo em 2020 e foi campeão brasileiro da Copa do Brasil e da Libertadores. Mano a mano, vambora, rapidinho, no talo. Pum, o programa tá quente. Fernandão, Fábio Rossi. Fábio. Dorileu. Fábio. Lateral direito, vambora. Guga ou Varela? É possível a escalação, tá, gente? Primeiro mais velho. Varela. Varela. Vambora, segue. 1-1 no Fla-Flu do nosso mano a mano. Thiago Santos ou Fabrício Bruno, Fernandão zagueiro. Hoje, Thiago Santos. Pô, vou te dar 5 segundos, mano. Hoje, Thiago Santos. Não tem conversa. Você quer ser polêmico, né? Não, hoje, Thiago Santos. Hoje. Pô, o Thiago Santos tá jogando pra caceta. Mas o Fabrício Bruno também, ninguém ganha dele na corrida, cara. Então tá no esporte errado. Vai, Danileu. Vou discordar do Fernandão nessa, vou com o Fabrício Bruno. Joãozinho. Fabrício Bruno. Toma, Fernandão. CHUPA, que é de uva. Vamos pro próximo. Felipe Melo ou Léo Pereira? Léo Pereira. Léo Pereira. Bora pro próximo. Cadê? A necessidade? Marcelo ou Vinha? Marcelo. Marcelo. 3-2 Flamengo. Vamos pro próximo. Eric Pulgar ou Martinelli? Dorileu. Pulgar. Eric Pulgar. 4-2 Flamengo. Próximo mano a mano. Renato Augusto ou Nico de la Cruz? Hoje, De La Cruz. Renato Augusto. Renato Augusto. Primeiro que ele concorda comigo. Caraca! Tem 2 anos que eu venho aqui. Pô, mas hoje acho que o de la Cruz jogava, não? Hoje... 2 minutos, vamos embora pro próximo. Não dá tempo de a gente brigar hoje. Ganso... Tem? Tem conversa? Acho que até tem, mas Arrascaeta. Arrascaeta. Então não tem, pô. Tem conversa, mas Arrascaeta. 5-3 Flamengo, o Ganso joga muito mesmo. 5-3 Flamengo. A necessidade? John Arias ou Luiz Araújo? John Arias. John Arias. Não, do jeito que você tá do conta, você vai querer inventar aqui agora. Vamos pro próximo. Keno ou Little Onion? Cebolinha. E aí, Dorilhão? Essa é boa. Vou de Cebolinha. Little Onion. 6-4 Flamengo. Ih, rapaz, agora vai ser bom, hein? Ainda tem 2 minutos. 1:20, então vai ter que correr. Cano ou Pedro? Fernandão. Ai, Pedro. Cano. Pedro, começou a temporada melhor. João Lins, então. Cano. Que isso? Era pra tu cantar. Ai, Pedro. E agora, vamos pro treinador que vocês já falaram na enquete, os dois. Vou repetir aqui. Tite. Tite. 6-5, João? Então temos um 6-5 hoje no nosso Fla-Flu. O Flamengo ganhou por pouquinho e amanhã você vai saber se o Flamengo ganhou. Mas então, já que a gente tá no clima do mano a mano, a nossa produção preparou um VT muito legal. Arrascaeta e John Arias. Bota na tela, Joãozinho. O clássico mais charmoso do Brasil com um sotaque estrangeiro. Arias, o craque colombiano do Fluminense, e Arrascaeta, o maestro uruguaio do Flamengo. John Arias chegou ao Flu em 2021, comprado por $600 mil do Santa Fé, da Colômbia. No primeiro ano, teve dificuldade para se adaptar e foi reserva na maioria dos jogos. Mas, em 2022, o panorama foi outro. Logo se entrosou na equipe e foi peça fundamental para o título carioca e para a boa campanha no Brasileirão. O status de ídolo veio no ano passado, quando, depois de conquistar o bicarioca, foi campeão do título mais importante da história do Fluminense, a Libertadores. Porque Fluminense, como eu falei também, é um lugar que me acolheu muito bem, que me faz sentir em casa, que me faz sentir querido.
e eu tento retribuir todo isso para o clube. 3 anos atrás eu tinha o sonho de estar vivendo tudo isso, como tenho muitos outros sonhos, e tomara que ao longo da minha vida eu consiga continuar sendo feliz, que é o mais importante para mim. No mês passado, ainda foi herói da Recopa Sul-Americana, fazendo 2 gols contra a LDU. O atacante ganhou até um espaço só para ele no Museu do Fluminense. Em coletiva aqui no CT Carlos Castilho, John Arias falou sobre o clássico deste sábado e também sobre um gringo que pode causar dor de cabeça para o Fluminense. O Arrascaeta é um bom jogador. Eu acho que o duelo não é contra ele, o duelo é Fluminense contra Flamengo. Claramente que a gente está ciente de que vão ser 2 jogos muito difíceis. O Flamengo é um time muito qualificado, um time que tem um treinador muito qualificado, e é um time que tem um dos melhores elencos do país e da América do Sul. Arrascaeta, ou Arrasca, como foi batizado por muitos, caiu nas graças da torcida rubro-negra, assim que chegou em 2019. Contratado por 15 milhões de euros do Cruzeiro, Arrascaeta foi um dos principais jogadores de um time histórico do Flamengo. Campeão carioca, brasileiro e da Libertadores. Só em 2019, o uruguaio já entrou no mural de ídolos da Gávea. Em 5 anos, foram 11 títulos conquistados. 2 Libertadores, 1 Recopa, 1 Brasileiro, 2 Supercopas do Brasil, 1 Copa do Brasil e 3 Cariocas. Ufa! É tanto título que dá até para ficar sem fôlego. O que também tira o fôlego do torcedor flamenguista são os gols e jogadas mágicas que o meia tira da cartola. Isso aqui é parte do processo. A gente sabia que começar bem o ano era conquistar essa taça, então a gente está fazendo as coisas certas. Continua trabalhando para que esse ano seja um ano muito vitorioso. Sabemos que ainda a gente tem que melhorar, mas estamos com o pé no chão e trabalhando muito bem. Arrascaeta, Arias e outros craques vão estar no Fla-Flu deste sábado, no Maracanã. E é claro, você acompanha tudo na tela da Band. Já vamos falar, inclusive, sobre Thiago Maia e essa movimentação rumo ao Internacional, que até foi tema essa semana aqui em algum momento, né? Acho que quando a gente falava do Maicon. Tá sobrando no Flamengo, né? O Thiago Maia é um jogador dentro de um elenco, ainda que você tenha um elenco muito bom e ele não vai ser titular, um jogador com utilidade, né? Impressionante, né? Parece que ele é muito mais velho do que ele só tem 26 anos. Porque a gente começou a ver muito cedo, né? Também visualmente, acho que, né? Quando você perde o cabelo... Bom, vamos lá. A gente está falando... Eu falo por experiência própria. Começa a perder o cabelo. Você colocou implante? Não coloquei. Mas eu disfarço. Ó, são finalistas. Para de ficar fazendo aquele negócio de botar o cabelo todo no lado, que aquilo é ridículo. Sério mesmo. Vamos lá. Finalistas, então, das últimas 4 edições do Campeonato Carioca. Estamos falando, dessa vez, dos semifinalistas. Dá pra gente olhar... Vamos olhar para 2023, porque dá pra gente olhar para as mudanças que as equipes sofreram. Na verdade, a gente percebe mais no Flamengo, obviamente, né? Se a gente olhar para todas as mudanças, inclusive começou no próprio Carioca, porque foi a queda do Vitor Pereira, né? Ali. E o elenco hoje é um outro time, né? Hoje a gente fala de um elenco mais... É incrível falar, mas é verdade. Mais recheado, com mais investimento do que aquele de 2023. A ponto de Gabigol e Bruno Henrique serem jogadores do banco de reservas do Flamengo. Né? É uma reestruturação do Flamengo. Gabigol capaz de nem ser aproveitado no clássico, né? Sim. Vamos lá. Eu digo ser aproveitado no banco, inclusive. Gabigol, como a gente imaginava, no meio do ano ele pode assinar com qualquer clube, né? O Flamengo vai ter que buscar uma negociação para ele. Com a chegada do Tite, e em algum momento, o Tite convocou o Gabigol para a seleção brasileira em várias oportunidades, e o Tite me falou sobre o Gabigol, que gostava muito da postura do Gabigol nas convocações. Então, lembro disso. Não me parece ser algo pessoal. Tá? Até porque eu também não acho que o Tite trabalhe dessa forma. Mas, enfim, ele não tem espaço. Ele é reserva, muito reserva do Pedro hoje. Eles dois já jogaram juntos, foi o Dorival Júnior que encontrou uma maneira de jogar, também porque não tinha o Bruno Henrique. Também por isso. E agora o Tite tem, além do Bruno Henrique, outras opções, como o Luiz Araújo, como o Everton Cebolinha, que ele recuperou. Então, realmente fica bem difícil a continuidade do Gabigol. Acho que... E tem 5 substituições para fazer, né? Também tem isso. 5 substituições para fazer e você pensa em não utilizar o Gabigol. Ó, o Flamengo esteve nas finais do Carioca, aliás, foi campeão em 19, 20 e 21, sendo que 20 e 21 em cima do próprio Fluminense. Aí em 22 e 23 a gente viu o contrário, né? O Fluminense dando esse troco aí, mantendo para 24 a base de 2023. A base
e as ideias, né, Luiz Teixeira? E o treinador, né? Que eu acho que faz as toda a ideias do Fernando diferença. Diniz, exatamente. Da final do Carioca do ano passado, no caso do Flamengo, foram 2 trocas de técnico, né? Então muda característica, estilo de jogo e jogadores. No caso do Fluminense, eu acho que potencializou bastante o elenco. A gente vê a grande diferença no setor defensivo, que é a ausência do Nino com relação à final do ano passado. Acho que a diferença entre os times hoje, quando a gente comparava com a do ano passado, e até de equilíbrio de favoritismo, é menor. Eu vejo uma semifinal muito equilibrada, principalmente se tratando de Fluminense em jogos à vera mesmo, né? Em jogos em que o nível de concentração e de exigência é muito maior. Se a gente for colocar Recopa nesse bolo, se a gente for colocar mata-mata de estadual, se a gente colocar os jogos da Libertadores do ano passado, a gente percebe que o Fluminense entra numa rotação diferente, por mais que tenha problemas defensivos e alguns deles sejam causados por conta da estratégia do próprio Fernando Diniz. É óbvio que a postura contra o Flamengo deve ser diferente, até pela qualidade, pela forma como o Flamengo do Tite joga, mas vejo um duelo muito equilibrado, bem mais equilibrado do que era a final do ano passado, em que o Flamengo era o favorito e mesmo assim deu Fluminense. Eu vejo o Flamengo como favorito. Eu também vejo. Ligeiramente favorito. E assim, explico por quê. O Flamengo tem a vantagem do empate no confronto. Isso quando você tem um equilíbrio muito grande, faz uma diferença. Claro. Pode até não acontecer, mas faz uma diferença. Tem mais resultados para jogar pela classificação. Acho que, por incrível que pareça, o Fluminense tem muitos elementos de qualidade, o Flamengo tem mais elenco ainda que o Fluminense. Entrosamento, acho que o Fluminense está na frente, mas eu já vejo o Flamengo jogando. O Flamengo na temporada passada se criou a expectativa de que o Tite ia chegar e que o Flamengo ia brigar pelo título. E em determinado momento essa expectativa até se justificou. O Flamengo meio que se posicionou ali, olha, Botafogo, se o Botafogo não quiser, talvez a gente queira, mas o Palmeiras foi mais firme nessa decisão de tomar o título do Botafogo, porque era o início de trabalho do Tite. Ele nem chegou pensando Claro que ele chegou pensando nessa situação, mas ele chegou se defendendo dessa possibilidade. Olha, pode até ser que aconteça, mas a tendência é que se classifique para a Libertadores. E aí, para o outro ano, já vemos uma cara de Tite no time do Flamengo, que é aquele técnico retranqueiro, como vocês sabem. Não é. Essa foi uma coisa que eu ouvi muito nas ruas do Rio de Janeiro, quando o Tite foi contratado, que ele não teria a cara do Flamengo, que ele era retranqueiro, ou seja, pessoas que não acompanharam. Só acompanharam um trabalho, né? E olhe lá, hein? E olhe lá se acompanharam, né? Foi criada uma fama. Exatamente, trouxeram essa. Eu acho que sim. Acho que compraram a fama, uma fama pejorativa, inclusive. Pode ser isso mesmo. Então, o Fluminense tem muitas alternativas, muitas mesmo. Mas então, as do Flamengo chamam mais atenção, não tem chamam? alguns desfalques. Acho que o Fluminense tem mais... É impressionante, né? Difícil até pensar, porque os dois times têm números grandes de alternativas. Você olha o banco de reservas, dos dois times você consegue formar um time para a disputa do Campeonato Brasileiro. Nos dois. Um time favorito, inclusive. Você fala assim, esse time aqui, que é o reserva do Flamengo, o reserva do Fluminense, de repente belisca aí um sexto lugar. A gente tá falando... Os reservas do Fluminense tem que ser do meio para frente. Então, a gente está falando de um Flamengo que tem na reserva, de novo, comparando com o último confronto em que o Flu se deu melhor, né? Campeão do Carioca. Davi Luiz, que aliás agora com a chegada do Léo Ortiz é a quarta opção, né? Não dá pra ver muito nessa briga não. Mas enfim, estamos falando de Davi Luiz. E Gabigol, tá? Tem as baixas também que saíram, né? Felipe Luiz, Everton Ribeiro e Matheus França também, por saída. E o Bruno Henrique não estava no banco nessa época porque ainda estava se recuperando. Também tem isso. Não estava no time, né? Vai ter o Wesley, que foi titular, tem o Thiago Maia, que foi embora. Acho que a gente só não crava no Flamengo quem vem na lateral esquerda. Porque é uma posição em que o Flamengo ainda tem disputa. Mas de resto, acho que já está tudo definido, né? Porque eu acho que pelo fato do Fluminense usar muito corredor, ele vai de vinha, viu, Mari? É por característica. Acha melhor ali. Eu acho. É um bom palpite, boa justificativa para isso, Eu acho. E fala nação rubro-negra, beleza? Vamos com informações de Flamengo e Fluminense, clássico carioca, primeiro jogo de ida, né? Que vai acontecer neste sábado às 21 horas lá no Maracanã, tá? Já vou começar aqui te dando as opções para você estar assistindo esse jogo, tá? No YouTube você vai conseguir assistir pelo canal GOAT, né? Canal que surgiu aí, cresceu muito. E na TV aberta você vai conseguir assistir pela Band TV e nos canais fechados pela Band Esportes, tá bom? E falando aqui da escalação do Flamengo, teremos o time com força máxima para esse jogo, tá? Podendo ter algumas alterações. O provável time, vou falar aqui com vocês, Rossi no gol,
Os laterais, provavelmente o Vinha vai começar como titular, e o Varela também. A dupla de zaga, Léo Pereira e Fabrício Bruno, tá? Podendo o Léo Ortiz está entrando no segundo tempo, fazendo a sua estreia já nesse jogo, tá? Porque o Léo Ortiz está 100%, ele estava em atividade lá no time do Bragantino, então pode ser que ele entre no segundo tempo, tá? De La Cruz, Arrascaeta e Pulgar no meio de campo, o melhor meio de campo que o Flamengo pode ter hoje. E a trinca de atacantes, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Esse daí é o provável time do Flamengo. Agora deixa aqui nos comentários o seu palpite para esse jogo, tá? Vou deixar o meu palpite. Não podemos desmerecer o Fluminense, né? Clássico é clássico, então acredito que nesse primeiro jogo de ida será 2-1 para o Flamengo, tá? Acredito que no jogo de volta o Flamengo vai conseguir ter um resultado, um desempenho melhor, mas nesse primeiro jogo 2-1 é a minha opinião.